somente os alunos do segundo semestre de engenharia, na verdade, os do terceiro semestre, né? Terceiro semestre, você é do segundo, Rodrigo? Boa noite, Turati. Estamos bem, estamos tranquilo. Tá bom. Olha lá, Leonardo, quem entrou no meio do ano passado está no segundo semestre. As turmas que estão aqui são muitas, hein? Muitas, hein? Agora não vou conseguir falar todas. Mas é 3P, 3Q, 3R, 3S, 3T, 2P. Eu acho que é 2Q também. É um pacote, é um pacote. O pessoal que era da 3A, que seria da 3A, veio para a noite também. 3A e 3B. Tem gente pra caramba. Vamos ver quantos tem por enquanto. 86. Já deu quórum. Vamos começar. Vamos começar. Sobreviveram da semana retrasada para cá. O Turati compartilhou a aula lá gravada. O Turati nem entrou naquela aula. Olha lá, quem que é? Pedro Buzon falou assim, é a primeira aula dessa matéria? Na verdade, não, é a segunda. Segunda. Olha quem que é. Jussiane Cristina, irmã do Matheus, fez matemática na Unirp. Que legal, velho. Foi minha aluna da matemática lá na Unirp. Agora está trabalhando em Badia. Olha que louco. Está perto de casa aqui. Está perto de casa. Ó, deixa eu ver então. Oi. Ixi, se melhorar, melhora. Ai, Turati, não me fala uma coisa dessa. Você foi do quê? Aquela menina que se atropelou lá sabe o quanto que você é o anjo da guarda. Ah, tô imaginando. Senhor, meu senhor. Isso porque está na quarentena. Você está sabendo que não pode sair, né? Ah, entendi. Deus abençoasse um coronavírus bem dado aí, hein? Nossa, que credo. Aí foi pesado, hein? Foi, pô. É, é fechado. É. Ó, vou dar uma geral, mostrar para vocês aqui o que é que nós mostramos na primeira aula, então, hein? Para quem perdeu. Para quem perdeu, para quem perdeu. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, chama Estatística Descritiva e meu nome é Segala, hein? Por enquanto, Luiz Fernando Segala. Por enquanto. Eu mostrei o conteúdo programático, eu falei que vai ser, o conteúdo programático da disciplina vai ser toda a parte de estatística descritiva, que a gente começa a fazer com mais propriedade hoje, mas primeiro as primeiras definições, conceitos iniciais, como se classificam os dados, qualitativos, quantitativos, como é que uma população que é a amostra, as representações gráficas, isso tudo é blá, 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 contribuições percentuais, agrupamento. Hoje nós vamos fazer agrupamento por classe, distribuição de frequência, histograma de polígono de frequência, isso vai hoje também. Peraí. As medidas de tendência central, média aritmética, mediana e moda, se Deus abençoe, é hoje. As medidas de dispersão, não. Amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, semana que vem. Aí a gente termina a parte de estatística descritiva, entra em probabilidades. Probabilidade é mais pesada, é ponto amostral, espaço amostral, evento, operações com probabilidade, conceitos de probabilidades, principalmente pela maneira frequencial, probabilidade condicional, eventos independentes, distribuições discretas, fica mais pesado aqui, binomial e Poisson, e distribuição normal, que é o grande finale, talvez seja a maior aplicação. Finalizou, foi isso. Depois eu mostrei para vocês uma bibliografia, falei que poderia ser qualquer livro desse, para vocês pegarem um aí para se divertir.
E começamos definindo, dizendo assim, ó, nós vamos fazer um experimento que envolve uma população toda. Mas que não necessariamente você vai usar a população toda. A população é o total. Pode ser de gente, pode ser de o que for, o que for, o que for. Pé de tomate lá em Goiás. Tudo bem? Olha lá, ó, o Pedro Buzão achou matéria. Está em casa. Então, você vai fazer um experimento que envolve uma população. Se o experimento conseguir abranger toda a população, todo mundo, você disse que fez um censo. Se não, fez uma pesquisa por amostragem. Aí eu disse que o experimento pode ser um experimento quantitativo, envolvendo variáveis que são números, ou qualitativo, envolvendo variáveis que são qualidades. Tudo bem? O que mais eu mostrei aqui? Chegamos... Onde que nós paramos nessa tabela aqui? Fomos tudo? Fomos até o final? Não lembro dessa tabela não, professor. Não, então é aqui que nós vamos começar. É aqui que nós vamos começar. Então, primeiro. Aí, ó, nós paramos aqui, ó. Nós paramos aqui. Nesse momento. Deixa eu voltar aqui. Paramos aqui nesse momento aqui, ó. Quando dizíamos que a variável era quantitativa, pode ser discreta e contínua, e qualitativa, nominais e ordinários. Vamos fazer de novo esse detalhamento. O que é uma variável quantitativa? É quando tu tens respostas em forma de números. Eu pergunto para vocês assim, quantos irmãos você tem? Você responde para mim. Aqui está escrito irmãos, hein? Você responde para mim, eu não tenho irmãos. Você responde, eu tenho um só. Você responde, eu tenho dois. Apesar de você falar, eu não tenho irmãos, mas eu entendi 0. É número. Qual a tua altura? Você responde para mim, 1,67 m, 1,79 m, 1,83 m. Coisas desse tipo. Nas qualitativas, eu pergunto para você assim, qual a sua religião? Você fala, eu sou agnóstico, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou da igreja adventista, do sétimo dia. Eu sou da congregação Cristal do Brasil, o pessoal está falando. Não, aí não pode não, vocês estão doidos? Enfim. É uma qualidade, é uma palavra, e que é nominal porque ela não tem ordem. Não importa. Ah, mas tem ordem alfabética. A ordem alfabética não serve para nada, né, gente? Falar sério. Agora, se eu falo assim para você, qual é a sua escolaridade, seu grau de escolaridade? Qual o seu grau de escolaridade? Aí é ordinal. Por quê? Porque você fala, eu tenho o superior completo. O outro fala, eu tenho ensino médio completo. É claro que são palavras, mas são palavras que denotam uma ordem. Para você chegar no superior, você passou pelo ensino médio, não tem jeito. Então, aqui eu tenho os tipos de variáveis. Olha, dentre as qualitativas, elas podem ser nominais, que não têm ordem nenhuma, ou ordinais, que admitem uma ordem, ainda que essa ordem não seja a ordem numérica. Nas numéricas, nas quantitativas, as discretas são essas que admitem respostas inteiras. E as contínuas são estas que admitem respostas quebradinhas. Hoje nós vamos chegar nelas. Vocês vão ver a cara dela. Eu queria fazer aqui, ó. Quero ver aqui, ó. Ah lá, o Fábio falou, cristal é osso, hein? Cristal dá uma dor de barriga no outro dia, hein, Fábio? Você tá doido, hein? Melhor tomar a Kaiser, que a Kaiser dá dor de cabeça. Não, assim. Tudo bem? Boa noite, Segala. Boa noite, satisfação em ouvi-lo. Já tem 111, ó. Noite tá boa, 111. Tudo bem, gente? Essa divisão das variáveis em quantitativas e qualitativas, ela serve para a gente
começar o trabalho. Trabalho. Então, olha só. Primeiro, quando você coleta dados, ó Senhor, quando você coleta, apareceram uma pesquisa de satisfação, os clientes que não usam o produto, ou por ter ou não saber, ou não precisar, podemos colocar na coluna positiva na apresentação. Sim, o ideal seria contar, inclusive, né? Se tem uma pesquisa de satisfação, contar quantas pessoas nem conhecem o seu produto. É importante, é um dado importante. Crie uma categoria de resposta. Quando você monta categorias de resposta, quer ver? Ó, igual está aqui, ó. Você faz assim, ó. Você faz uma tabela, é uma tabela chamada tabela de contingências. De contingência. A tabela de contingência é essa que possui categorias de resposta. Ela pode ser, as categorias podem ser numéricas, né? Ou seja, a pesquisa quantitativa, mas elas podem ser qualitativas também. Então, no caso de uma pesquisa de satisfação, você vai criar categorias tipo muito satisfeito, regular, sei lá. Aí você tem que criar palavras bonitas, né? Mas também coloca aqui no final, não soube responder. Não soube responder. Se você achar por bem, pode até dividir esse não soube responder em não conhece, não tem opinião, ou não quer omitir opinião. É muito importante. É muito importante não para você, em uma apresentação para o marketing do produto. Não, para o marketing do produto, não. Aí você esconde. Mas ainda não, Beatriz, não tem tarefa ainda não. Mas para pesquisa em si, estamos pensando na pesquisa em si. O negócio é o seguinte, teve um primeiro-ministro inglês que disse a célebre frase, que eu não sei onde é que está, eu devia ter pego no Google, falaria para vocês com mais propriedade, que é o seguinte, ele disse, existem mentiras malditas e estatísticas. Ou seja, estatística é pior que mentiras malditas. Por quê? Porque você faz a pesquisa completa, mas só publica o que convém. Você acha que é só a gente que faz isso? Não. Agora, isso daqui eu estou dizendo para uma área que pessoal que não tem coração. Para a ciência, você é obrigado a publicar todos os dados. Para uma pesquisa séria, você precisa publicar todos os dados. Não vem omitindo, não, hein? Então, tudo que você coloca. Agora, para a empresa, para a apresentação do pessoal do marketing, você publica a parte de cima. Para a empresa, você tem que colocar todos os dados. Todos. Porque é o que interessa. É o que interessa. Tem que saber tudo. Tudo. Então, aqui, ó, isso daqui, ó, que está aqui, é uma tabela que a gente chama de tabela de contingência. São categorias de resposta, ó, 14 anos, 15 anos, 16 anos. Claro que eu coloquei só aqui um exemplozinho tosco, né? Para a gente só dar uma olhada. E a tabela de frequências, essa tabela aqui, além de ter as categorias, ela tem uma coluna chamada frequências. FA significa frequência absoluta. Frequências absolutas. FA. Frequências absolutas. Muitas vezes a gente usa só F, viu? Para dizer também. Frequências absolutas são contagens, Minas Gerais. Significa, como é que você lê essa tabela aqui? São idades, então 5 pessoas têm 14 anos na minha amostra. 14 pessoas têm 15 anos na minha amostra. Uma pessoa tem 16 anos na minha amostra. Não é? O total de pessoas aqui, ó,
é 20. Isso a gente chama de N. O número, o tamanho amostral. Tamanho amostral. Aparecida falou, esqueci o livro que o senhor me indicou para estudar. Tanto faz, qualquer livro que chama estatística é bom. Começa usando o livro que chama Estatística Fácil e depois pega um mais pesado, Ó, deixa eu voltar lá. Aqui nem o fácil eu não coloquei. Você quer ler com facilidade? Lê esse Costa Neto aqui, ó. Costa Neto é bom. Todos eles são bons, todos têm. Mas esse Costa Neto aqui é leve. Vamos ver se você achar, né? Se você achar. Humor é fácil, é gostoso de ler. Tá? É gostoso de ler. Pode ser todos esses. Então, aqui, ó. Olha aí, ó. Tabelinha de frequência. O que é uma tabela de frequência? A tabela de frequência, de nada. A tabela de frequência tem as contagens. Como é que a gente estava lendo isso daqui? 20 pessoas participaram da pesquisa, 5 falaram que tem 14 anos, 14 falaram que tem 15 anos e uma pessoa falou que tem 16 anos. 5 é muito ou é pouco? Depende. Se eu comparar o 5 com o 20, 5 dividido por 20, o resultado dá 0,25, que eu poderia entender como 25%. E aí eu vejo que é 1/4 da amostra. É um valor bom, né? 1/4, 25%. Está aqui, ó, a gente chama isso de frequência relativa. As frequências relativas são obtidas, FR, dividindo cada frequência absoluta pelo total. E aí você pode representar a frequência relativa como número decimal, como fração também, se você quiser deixar 5/20, pode. Mas é mais comum escrever como porcentagem. Tudo bem? Olha a outra aqui, ó. 14 dividido por 20. Tem uma calculadora aí para vocês fazerem a conta? Quanto que dá 14 dividido por 20? 0,7. Aí, garoto. Que a gente multiplica por 100 e escreve como sendo 70%. Bem, o último é 1/20. 1/20avos. 0,05. 5%. Está aqui. Note que a soma 0,25 com 0,70 com 0,05 dá 1. E a soma das porcentagens dá 100%. Claro que dá. Tem que dar 100%. Sacaram o que é uma tabelinha de frequência? Tá, sacaram? Uma tabelinha de frequência é feita para você anotar as contagens ou as frequências relativas. Se as frequências absolutas ficarem ruins, você apela para as frequências relativas. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Para frente. Só um bizu agora nos principais tipos de gráficos para a gente começar. Depois eu vou colocar o outro PowerPoint e no outro PowerPoint a gente tem mais detalhes. Os principais tipos de gráficos são os gráficos de coluna. Apresentam essa estrutura de retângulos em pé. Vendo? Neste caso aqui, eu tenho um gráfico de colunas combinadas. É um gráfico mais específico. Tudo bem? Ó, o Breno falou que minha voz está baixa. Tá baixa para todo mundo aí, gente? Ou tá boa? Como é que tá? A Tainara falou que também. O Jairo falou que está normal. O Ítalo falou que também. E aí? Eita ferro. E agora? Para um está normal, para o outro está baixo. Aumentando o volume no máximo do computador. E agora, hein? Está normal aí, pô. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Deixa eu dar uma olhada. Esse, Gala, volta no slide anterior. Volto. Deixa eu ter... Testando. Oh, tá bom esse áudio pra caramba. Agora ficou bom mesmo. Melhorou? Rapaz, agora ficou bom. Vamos voltar no slide anterior. Uia, pensei que tinha apagado aqui. Melhorou aí, gente, o som? Aí, ó, a Tainara falou, melhorou. O Rodrigão falou, melhor ainda. De vez em quando a gente tem que dar uns acertos no software aqui, né? Printou já? Printou a tela aí? Beleza, foi. Vamos Professor, você vai disponibilizar os slides depois? Sim, já estão disponíveis. Professor, o que está escrito em roxo ali no canto esquerdo, ali, perto de 14 anos, KT? Categoria. Ah, tá. Ah, entendi. Obrigado. Ó, falando disso, vocês estão conseguindo entrar lá no Microsoft Teams para pegar os slides, essas coisas? Eu não consegui, não, professor. Não? Que coisa. O senhor não está mandando no e-mail da sala, professor? Não. Depois eu boto no grupo do WhatsApp, então. Tem gente que coloca já fizeram um grupo do WhatsApp lá para estatística, não foi? Eu ponho lá. Beleza. Melhor. Mas no Teams está entrando, viu, gente? Vocês entram no e-mail institucional da Unip, tá? Entra no e-mail institucional da Unip, lá pelo... abre o e-mail, abre o Teams e está lá. Professor, estou tentando desde a hora que eu entrei pelo celular e não consigo entrar por lá. Que coisa. Que eu conecto o celular e pelo computador, e o computador hoje não foi, não. Vai... Ah, então. Não, depois dá certo. Hoje não deu certo, mas amanhã dá. Eu vou colocar depois, eu dou um jeito de colocar no grupo do WhatsApp. Pessoal, coloca o Rodrigo falou que nem está no grupo do WhatsApp. Passa aí oh, meu Deus. O administrador, link. Quem que é o administrador? Passa o link, bota o link aí para o povo entrar. Todo mundo é administrador daquele grupo, né? Ou não? Eu consegui entrar aqui agora. Aí, ó, aí dá certo. Já liberou até a lista de exercícios tão rápido assim? Ah lá, já tem até a lista de exercícios. Ó. Tem 3 arquivos, eu estou no primeiro ainda, eu já fui lá na frente. Vem para frente. Esse gráfico aqui é um gráfico do tipo coluna. Os retângulos em pé para cima, assim, ó, determinam o que a gente chama de gráfico de colunas. Esse daqui é uma coluna combinadas, porque tem o azul, o laranja e o cinza. Série 1, série 2, série 3, sei lá o que é isso, né? Categorias 1, 2, 3, ó. Mas é um exemplo bom de gráfico de colunas. Isso daqui é um bom exemplo de gráfico de barras. Ah, mas é a mesma coisa que o outro. Não. A gente chama aquele anterior de colunas, porque ele é em pé. Coluna em pé. Barras deitadas, na horizontal. Tem gente que chama isso daqui de colunas horizontais, e aquele anterior de barras verticais. Tanto faz. Tudo bem? Mas a gente vai nos especializar nisso. Fica calmo. Isso é um gráfico de linhas ou de curvas. Linhas ou curvas. Ele é bastante utilizado quando você tem uma série temporal. Sabe o que é isso? Quando aqui no eixo, aqui embaixo, aparecem os períodos de tempo. Então, por exemplo, nas eleições, né? Para você ver quem está ganhando e quem está perdendo, não é? Principalmente em séries temporais. Isso daqui é um gráfico de setores,
ou um setorgrama. Mas também admite-se chamar isso daqui de pizza. Bom, gráfico de pizza. Não para os que ainda não jantaram, que estão com fome ainda. Esse tipo de gráfico aqui é um bom gráfico para comparação. Um gráfico comparativo. A Aparecida falou, eu quero saber sobre a aceitação do meu produto. Isso daqui é um excelente gráfico. Por quê? Porque você destaca a parte que te interessa. Faz um gráfico 3D, faz uma coisa mais bonita. Todas as complicações que você vê em gráficos por aí surgem a partir destes tipos básicos de gráficos. Claro que existem outros gráficos, mas basicamente eles são construídos sobre estes gráficos. Por fim, aqui eu tenho um dos mais importantes, que é chamado de histograma. O histograma, ele denota continuidade. Onde termina uma coluna, começa outra. Não há espaço entre uma coluna e outra. Ele é próprio para variáveis contínuas. Seja lá o que for isso. Nós vamos fazer isso hoje. Variáveis contínuas. Tudo bem? Variáveis contínuas. Hoje nós vamos trabalhar com isso. Acho que eu coloquei também aqui. Não coloquei não. Acabou aqui mesmo. Bom, essa daqui deveria ter sido o arquivo para a apresentação básica da disciplina de como o arquivo que o senhor postou no Teams só tem 4 páginas. Não tem. Você está falando do arquivo do quê? Do quê? De slides? É o 2, é a aula 2. O PowerPoint da aula 2. Essa daqui é a aula 1, está lá também. A aula 1 está lá também. Esse daqui é a aula 1. Agora, então, vou começar o de 4 páginas para você, que é a aula 2. Ó. Aula 2. Agora, a partir de agora, nós vamos começar aqui, ó. Aula 2. E ainda hoje vai ter o da aula 3, hein? Você vai ver, você vai ver. Ainda vai ter o da aula 3. Agora sim, agora você vai ver. Aula 4 páginas só. Agora, aula 2 e aula 3, ó, uma coisa atrás do outro. Olha lá, o Rodrigo falou que falta o link para entrar no grupo do WhatsApp. Quem puder, passa para ele aí, gente. Ou então passa o número do telefone. Os caras põem o teu nome no grupo. Olha lá, o Turati põe. Bom, vem aqui. Tabelinha de contingências. Veja. Aquilo que eu mostrei para vocês, agora nós vamos fazer na prática, tá? Então, digamos que eu queira contar as pessoas que estão usando. Olha lá, o Theo falou, ó. Olha lá o link do grupo aí, ó. Clica aí, Benatti. Clica no chat do WhatsApp aí, ó, que você já entra. Clica no link que a Maria Vitória passou. É só clicar e entrar. Então, aqui, bom. Se a tua variável pode ser entendida como categorias, o que são variáveis que podem ser entendidas como categorias? São aquelas que, de antemão, você já consegue destinar, escrever em uma tabela quais são as possíveis respostas. Então, como, por exemplo, quando eu pergunto, quantos irmãos você tem?
Eu já sei que você pode responder 0, 1, 2, 3, 4. Opa, volta lá. 4, tcharará, tcharará. Quando eu pergunto, qual é a cor da camiseta que você está usando? Eu sei que você pode ter uma camiseta branca, preta, azul, vermelha. Então, eu já posso, de antemão, preparar as categorias de resposta. Eu digo que essa variável aleatória é uma variável categórica e que os dados cabem numa tabela de contingência. Então, aqui está o primeiro exemplo. Cor da camiseta. 3 pessoas falaram branca, 12 pessoas falaram preta, 2 pessoas falaram azul, 5 pessoas falaram vermelho, total 22. Como é que eu faço um gráfico para representar isso? Aqui na frente tem as porcentagens, tá? Vocês estão sabendo como é que faz a porcentagem já, né? 3 dividido por 22, deu 0,1366, multiplica por 100, está aqui. Ok? É aquela mesma história que a gente já sabia. Mas aqui o que eu quero saber é o seguinte. Como é que faz para colocar esses dados aqui num gráfico? Então, aqui eu fiz um gráfico de colunas para vocês. Coloquei no eixo X os valores da variável. O que é que eu estou perguntando? Cor da camiseta. Então, tem branca, preta, azul e vermelha. No eixo Y estão as contagens. A branca tem uma coluna de altura 3. Está vendo? A preta tem uma coluna de altura 12, que é o que vale. É a contagem. Azul, altura 2, vermelha, altura 5. Isso daqui é muito fácil de fazer em qualquer software que você quiser trabalhar. Eu até digo para você fazer isso no Excel, que é o mole, fácil. Vou transportar esses dados aqui para o Excel. Vou abrir lá o Excel. Vou transportar. Até no Word também é facinho fazer. Até no Word Word também. Até lá. Não tem nem graça. O Excel é um pouco melhor, porque depois, se você quiser fazer contas, tipo calcular média, mediana, moda, desvio padrão, essas coisas todas, o Excel faz. O Word Na não verdade, faz. no Word, o Word meio que puxa essa função do Excel, né? O Teams, inclusive, é um hub que puxa tudo lá. Ele coloca todos os programas da Microsoft, tudo lá. Então, dentro do Teams, você puxa o Excel e faz as contas lá. Agora está tudo integrado, né? PowerPoint, Word, Excel, está tudo numa coisa só. Então, vou compartilhar Do pacote Office, né? Olha lá. E tem outras coisas mais, tem um monte de coisa, né? Não é? Então, vou colocar aqui. Branco, como é que era? Branca, preta, azul, vermelha. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Branca, preta, azul, vermelha, 3, 12, 2, 5. Branca, preta, azul, vermelha, 3, 12, 2, 5. Branca, preta, azul, vermelha. Cadê? Eita fé. Cadê meu compartilhamento? Aqui. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Estamos vendo sim. A do Excel? Sim. Tá aí, 3, 12, 2, 5. Isso aqui é tua tabelinha, né? Sem frescura. Marcou as duas colunas aqui e pediu aqui, ó, inserir. Eu pedi para inserir. Os gráficos aqui no meio, ó. Eu posso até fazer com facilidade gráficos recomendados. Olha aí, ó. Olha aí, já abriu. Tudo que você quiser. Ó, entre os gráficos recomendados, o de coluna, o de pixel e o de barras. E também tem um aqui do tipo pirâmide, etária, essas coisas. Peguei o primeiro, ó. O primeiro já está feito o gráfico, está aqui no meio, pronto, tem nem graça.
Você pode fazer a maravilha que troca aqui para ficar bonito. Olha que bonito, olha. Coloca até os pré-selecionados, nem precisa muita frescura, hein, gente? Clicou aqui no título do gráfico, digita aí, cor da camiseta. Cor da camiseta, pronto, ó, pronto. Nem precisa ter muita habilidade. Depois vocês se divertem, não é, Aparecida? Vocês se divertem aqui, fazendo toda essa parafernália. Toda essa parafernália. Da mesma forma, se eu tivesse escolhido para fazer um gráfico do tipo pizza, ó, ele já faz rápido para você, ó. Ó o gráfico da pizza aí, ó. Já faz rápido. O correto, eu vou botar esse aqui, ó, bonito, olha que bonito. Não, muito estranho. Aqui ficou melhor, olha que bonito, ó. Que coisa bonita. O correto seria eu dizer para vocês que nós tínhamos que fazer à mão, né? Sabe como é que seria feita à mão? Não. Não. Para de chorar, Turati. É o Turati aquele chorão. Ô, senhor, fizeram o Excel para não fazermos à mão, entendeu? Facilitar a nossa vida. Se eu te mostrar uns outros softwares aí, que você vai ficar louco, Turati. Que aí faz tudo no software. Faz tudo. Mas o Excelzinho já é bonitinho, todo mundo tem uma cópia pirata do Excel. Não é pirata, não. O correto seria fazer assim, ó, olha lá, branca, que aqui no meu gráfico está em azul, né? Então não é branca, é azul, cacete. Branca, 13,64%. Aí você mete uma regra de 3, ó, porcentagem em graus. Nossa, que coisa ridícula, coisa feia que está acontecendo aqui. Porcentagem em graus. 100%, 360. Nossa, que coisa ridícula. Espera aí, que eu vou apagar ele. Senhor Pai Santo. Ah lá, já deu ruim aqui. Ó. Senhor Pai Santo. Cadê meu ponteiro? Já deu ruim, Turati. Pronto. Então, aqui, ó, o certo seria fazer assim, ó. Porcentagem e graus. 100%, 360 graus. 13,64% x graus. Multiplica em cruz, resolve, acha o x, acha o ângulo, sei lá quanto que deu, pega o compasso e faz o ângulo aqui no meio. Não tem aula de desenho para fazer isso? Então. Tô fora, né? Tô fora. 49,104. Olha lá, os caras mandaram 49,104. Olha lá, ó. 40... Que coisa. Os caras são doidos mesmo, né? Mas tudo bem, eu não vou exigir isso de vocês, não, né? Todo mundo tem um computador aí, um celular, pode fazer. Power BI? O que é Power BI, Sérgio? Eu não sei o que é isso, não. O Elson falou Power BI. É tipo Excel também? Power BI. Não, eu uso CS para jogar à tarde. Não joga não. Free Fire. Não, também não. Power BI. O que é isso? BI, o que é isso? Eu não conheço esse negócio, não. LOL eu conheço. Não, também não jogo. Tudo bem? Gay. Ó o Pozar, ó o Pozar já. Jogador, Pozar. Ó, povo de Deus, o importante do gráfico é o seguinte: estes gráficos que apresentam colunas ou barras, eles precisam apresentar no eixo X a sua variável aleatória. No caso, branca, preta, azul e vermelha. E veja que não tem uma ligação. Branco com preto, aqui no meio tem alguma coisa? Nada. Então, é obrigatório ter espaço entre uma coluna e outra. Tudo bem? Obrigatório. Não pode fazer um histograma aquele de colunas juntas para esta variável.
Tá ok? Tudo bem? Outra coisa, é sacanagem Ô, colocar a Segala, coluna. Oi. você falou que por que não pode ter junto mesmo? Porque não tem nada entre cor branca e preta. Se fosse uma escala do tipo branca é aqui, preta é aqui, toda a escala de cinza aqui, os 50 tons de cinza aqui no meio, então tu terias um contínuo de colunas aqui, uma emendando na outra. Mas não. Camiseta branca é uma coisa, camiseta preta é outra coisa. Assim também, Ah, entendi. imagina que tu tivesses um gráfico assim, ó. Nenhum irmão, um irmão, dois irmãos. As colunas têm que ser separadas. Por quê? Ninguém conta 1,5 irmãos. Aqui no meio não tem nada. Ah, mas eu tenho meio irmão, que é irmão só por parte do pai. Não, é uma pessoa. Não vem com essa, não. Esse espaço entre uma coluna e outra mostra para mim que eu já tenho categorias na tabela. É uma tabela de contingência. Esse espaço entre uma coluna e outras mostra categorias. Tudo bem? Respostas distintas. E é importante, precisa ter. Ah, entendi. Valeu, beleza. Ah lá, olha, gráficos interativos para apresentações. Ah, eu falava desse. Agora já não quero apresentar mais nada. Já não quero apresentar. Nossa, o cheiro de frango chegou. Tudo bem? Então, da mesma forma, se vocês optarem por fazer um gráfico do tipo... eu opto por fazer um gráfico lá no Excel de colunas. Cadê meu Excel? Tá aqui. Tá? Vou apagar esse gráfico aqui. E vou fazer esse gráfico aqui, ó, de colunas. Ah, desculpa, de barras. Coluna já está feito. Também o gráfico de barras tem a mesma configuração. Olha o espaço entre uma barra e a outra. Do mesmo jeito, vocês devem ter percebido, diminuir aqui para compartilhar os dois gráficos um do lado do outro. Oh, miséria, miséria em qualquer canto. Riqueza são de crianças. Índio lá, preto e branco. Olha que a qualidade do gráfico, a qualidade estatística do gráfico é a mesma. Elas contêm o mesmo tipo de informação. Tudo bem? Só que um está feito na vertical, o outro na horizontal. Aí tem que ver como é que o cérebro vosso trabalha. Tudo bem? Nesse caso, na vertical é um pouquinho mais fácil de interpretar assim. Bate o olho e já interpreta. Então, Na horizontal é um pouquinho mais difícil. O meu cérebro trabalha mais na vertical. Toda vez eu trabalho vertical. Difícil acontecer na horizontal. Difícil acontecer na horizontal. Mas a qualidade é a mesma. Agora, quando eu perguntar para vocês, por exemplo, uma variável contínua, agora presta atenção nisso aqui, cara. Variável contínua, o que é isso? Eu tenho 126 pessoas conectadas agora. Se eu perguntar a altura de todo mundo em centímetros, pois ainda assim eu estou correndo o risco dessas 126 pessoas falarem alturas diferentes. Isto por quê? Porque alturas, peso da pessoa, né, massa, o pessoal da física não fica bravo com a gente. Gráfico de barras também pode ser chamado de gráfico de linhas? Não, Oswaldo, não. O gráfico de barras, ele tem as barrinhas mesmo deitadas assim. O gráfico de linhas é aquele gráfico que tem aqui, ó. Tá? Que é também conhecido como gráfico de curvas. Curvas. Beleza? Não é a mesma coisa, não.
Agora, vem cá. Então, eu falava assim, para variáveis contínuas, do tipo, sua altura, qual a tua altura? Estou correndo o risco de todo mundo falar alturas diferentes. É verdade que a gente é relaxado e fala números arredondados. Ah, qual a tua altura? Ah, 1,70 m, 170 centímetros. Mas se você levar a sério, pegar o Hélio da física e mandar ele medir a altura de todo mundo, o cara que falou que tem 170, talvez tenha... Eita, pega. Talvez tenha 170,3. Coloca até o milímetro, né? 170 centímetros e 3 milímetros. Tá? Para isso não acontecer, e é lógico que você vai falar para mim, bela bosta, 170 centímetros, 170,3 é a mesma coisa. Aliás, eu diria para vocês, olha, o cara que tem 1,70 m, o outro tem 1,71 m, vá, 1 centímetro, que se dane, põe tudo num pacote só. O pessoal, as meninas de regime que vão falar, eu tenho 48 quilos e 300 gramas. Nós fala assim, nós tem 50, redonda já, porque 300 gramas você vai no banheiro, faz um xixizinho, sumiu os 300 gramas, não é? Mas, né? No MMA, lá o Jair falou, no MMA, por 300 gramas, o cara já não bate o peso. Aí fica triste, chora, tá? Tem que arrancar até a cueca para pesar, não é? Mas o que acontece, então, é que é praxe, até agora, colocar as alturas em intervalos. A gente chama isso daqui de classes intervalares. Então, olha o que eu estou colocando aqui. Imagina essa situação aqui. Eu perguntei a altura das pessoas, de 30 pessoas. 2 pessoas falaram que tem altura de 1,50 m até 1,60 m. 8 pessoas de 1,60 m até 1,70 m. 14 de 1,70 m até 1,80 m. 6 pessoas falaram que tem altura de 1,80 m até 1,90 m. Essa ideia de classes intervalares, ela funciona como se fosse intervalo. Do jeito que eu coloquei aqui, ó, a marcação que eu coloquei aqui para vocês, esse primeiro aqui, ó, de 150 até 160, quer dizer assim, ó, na retinha numérica, vamos ver se agora vocês lembram de tópicos de matemática. Começa no 150 e vai até o 160. Aberto, né, o outro. Aí, 160 é bola aberta. Por quê? Porque no intervalo de baixo, de 160 até 170, começa no 160 fechado e vai até o 170. O 170 tem que ficar aberto. Por que aberto, senhor? Porque pode ser mais que 170? Ô, Segala, mas não é tipo assim, tipo, até 160, depois 161 até 170, tipo assim? 2 situações, então, vocês me perguntaram. O aberto é porque se eu deixar fechado dos dois lados, por exemplo, aqui o 170, se fosse fechado dos dois lados, ó, o 170 entra aqui e aqui também. Eu sempre falo que minha altura é essa, 1,70 m. Eu devo ser contado nesta classe intervalar de cima ou na de baixo? Nas duas. Não pode, né? Aí Mas daí não tem jeito, né? Eu vou ser contado 2 vezes. A amostra vai dar errado. Então tem que ser uma só. Por isso que a gente combina desse jeito, do jeito que eu coloquei aqui. Eu estou trabalhando com classes fechadas à esquerda e abertas à direita. Então, ó, todos os números da esquerda entram na classe. O da direita, não. Aí outra pessoa aí que eu não vi quem foi, porque eu não estou vendo aqui ó, quem está falando, tal, estou vendo, mas não perdi já. Falou assim... Fui eu. Foi o Rubem falou assim. Rubem falou assim, por que você não coloca assim? Uma classe começa de 160, vai até 170, a outra começa a 171 e vai para adiante. Mas e a pessoa que falar o 170,3? Onde é que ele está? Nenhum, nem outro. Eu criei um buraco entre os... Então,
Mas lá de baixo começa de 171. Então, Aí filho, Não conhece a pessoa. é melhor colocar Então assim, começa ó. do 170,01. Tô brincando. Exato. O conceito que está aqui é o conceito de limite. É assim, ó. É assim, ó. Conceito de limite. Você está pensando na reta, eu vou apagar tudo isso e vou desenhar de novo. Você está pensando numa reta assim, ó, infinita. Em algum lugar tem o 150. Em outro lugar tem o 160. Aqui para frente tem o 160. Meu senhor, o que é isso? É derrame cerebral? Professor, você tá idiota aí, professor. É derrame cerebral. Você aí, professor? Ô, Luiz Felipe, eu vi. É derrame cerebral isso daí. Foi o Capela, eu vi. Foi ele? Capela? Foi, eu vi. Ah, lá foi mesmo, apareceu lá, ó. É o mongoloide aí, professor. A gente perdoa, a sala é inclusiva. Mongoloide. Não fala assim que é preconceito com os mongóis. Desculpa. É tonto. Ó, a ideia do intervalo, ó, 150 é aqui. Então, você tem no primeiro intervalo pessoas que têm 1,5 m, tudo, até quem tem 1,59 m, encosta no 1,60 m. Quem tiver 1,60 m já está no grupo seguinte. E aí vai. 1,69999 está aqui. Encosta no 1,70 m. Quem tiver 1,70 m já está no grupo seguinte. E vai até 1,79. Quem tiver 1,80 m já está no grupo seguinte, no próximo. E vai até 1,89999999 aberto, e a vida continua. Quem tiver 1,90 m não está em lugar nenhum. Quem tem 1,90 m não está em lugar nenhum. Tudo bem? 1,90 m vai jogar vôlei. Vai jogar basquete. Vôlei, basquete ainda não dá. Basquete ainda não dá. Por isso é que a gente convém entender cada intervalo aqui, ó, desta forma, ó. O primeiro intervalo, que vai de 1,50 m até 1,60 m, tem limite inferior 150 e limite superior 160. Ah, mas é limite. O 160 nem entra na classe, mas ele serve de muro. O de baixo vai de 160. Caraca, moleque, está escrevendo feito desse jeito. Até 170. O limite inferior dele é 160. E o limite superior, 170. Tem jeito. O próximo de baixo. Olha isso, olha isso. Caramba, Zé Galo, você tá com sono? Olha isso, gente. Sabe o que aconteceu aqui? A risadinha afetou o Segala. Eu acho que é isso aqui, ó. Pegar a oração a São Bento aqui, porque vai ter que fazer uma oração a São Bento. É a configuração do coisa aí, do lápis. É, da canetinha aqui. Ela tá pegando a página anterior, ó. Quer ver? Vai aparecer de novo, ó. Ah, não, agora foi, ó. De 170 até 180, aí. 180, de 180 até 190. Não precisa colocar... Ó, agora ficou feio. Não precisa colocar nada aqui embaixo. Tudo bem? Tudo bem? Chamam limite inferior e limite superior. O nome disso é limite inferior e limite superior. Tá bom? Outra coisa importante é o chamado ponto médio da classe. Olha lá. O Oswaldo perguntou o que significa linf e L-sup. Então, L-inf. L-inf
Nossa senhora, perdeu totalmente a configuração. Errou! Olha que situação. Espera aí que nós vamos melhorar essa configuração. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Aí, acho que melhorou. Linf significa limite inferior. Sup significa limite superior. Em cada classe, o lado esquerdo é o Linf, o lado direito é o Sup. Em cada classe. Tudo bem? E o que é o PM? O PM é o seguinte: quando eu faço isso, eu anoto os dados em categorias, eu perco o valor. Por exemplo, aqui na primeira categoria de resposta, na primeira classe intervalar, eu disse que duas pessoas têm altura entre 1,50 m e 1,60 m. Entre 150 e 160 centímetros. Mas qual é a altura desses dois? Sei lá. Pera, é ponto médio? É. Então, o PM vai ser o ponto médio. Eu vou tomar o ponto médio para errar o mínimo possível. Quando eu não sei qual é a altura do cara, qual o melhor valor para tomar entre 1,50 m e 1,60 m? 1,55 m? Como é que calcula esse ponto médio? Pega o limite inferior, soma com o limite superior e divide por 2. Claro que dá para fazer no zoião, né? De 1,50 m até 1,60 m, 155. O próximo, 165. 175. 185. Se não der para fazer no zoião, a fórmula está aqui. Limite inferior somado com limite superior dividido por 2. Ô, Segala, o F é o que mesmo? Ali em cima? Frequência. Altura? É frequência? Frequência. Frequência absoluta é contagens. É quantas pessoas. Chama frequência. Quantas pessoas tem em cada classe intervalar. No entanto, gente, devo lhes dizer uma coisa. Com o advento dos softwares estatísticos, essa ideia de agrupar os dados em classes intervalares está ficando cada vez mais para trás, para o passado. O que as pessoas têm preferido? Colocar todos os dados em uma planilha do Excel. Ainda que você tenha 1000 elementos, depois que você digitou uma vez, acabou. E pelo menos você não perde os dados. Você não perde informação nenhuma. Tudo bem? Você não perde. Segala, você tinha falado que aquilo ali é classes intervalais? Intervalares. Intervalares, beleza, vou anotar. São de intervalos. Intervalos numéricos. Você falou que é meio que isso que está caindo agora? Não está meio que sendo assim? Está sendo diferente? Isso está caindo de moda. Por quê? Porque ao invés de juntar os dados em classes intervalares, eu posso digitar todos os dados no Excel. Tem 1000 alturas de pessoas. Não tem problema, não. O Excel põe em ordem para mim. O Excel faz a média de tudo, ele soma, ele divide, ele faz um regaço, né? Não há nenhuma necessidade de fazer assim, colocar em classes intervalares. Né? Leonardo falou, a precisão se torna mais importante quando os dados podem ser processados em velocidade. Sim. Antigamente, imagina, você pegar 1000 resultados, colocar um embaixo do outro e fazer a conta na mão,
ou numa calculadora, digitando os dados, é muito chato, né? Hoje não, hoje o Excel, qualquer computadorzinho faz, qualquer computadorzinho na tua mão, um celularzinho faz as contas, né? Tudo bem? Bom, esse tipo de dados, note, vocês notaram que as classes intervalares emendam uma na outra? Emendam uma na outra. Quando termina a primeira, começa a segunda. É aí que entra os gráficos do tipo histograma. Esse gráfico da esquerda aqui chama histograma. Ainda não está tão bom. Ainda não está tão bom. Aqui ainda está aparecendo um espacinho entre um e outro. Tá? Tem um espacinho entre um e outro. Não caprichei. Deveria ter puxado e organizado direitinho as colunas para ficarem emendadas uma na outra, excentricamente. Porque não tem, ó de 160, da classe azul até a classe laranja, não tem nenhum pulo, não. Não tem. Deveria ser completamente emendado e pintado aqui. Eita! Quer acabar a aula antes de eu? Aí, para valorizar, né? Estou colocando certinho, né, gente? Aí, aqui tinha que ter um pedacinho também para as larguras. Outro detalhe, para você chamar a atenção da pessoa certinho, você tem que colocar todas as colunas com a mesma largura na base. A largura do intervalo, de 150 até 160, de 160 até 170, de 170 até 180. Se eu trabalhar com intervalos que não são de mesma largura e colocar isso no gráfico, visualmente o cara vai perceber que tem uma coluna mais gorda que a outra. Vai chamar a atenção dele. Então, eu quero publicar para ficar bonito. Faz um histograma, pega a coluna que te interessa, coloca ela mais gordinha e pinta de vermelho. O resto do gráfico você coloca cinza. Ué, aí é sacanagem, não é? Aí é sacanagem. Sacanagem, porque o vermelho chama atenção. Todo mundo vê o vermelho antes do cinza. Não pode. Não pode. Tá? Mas eu não gosto assim. Aquele gráfico de linhas ou de curvas também pode ser usado para esse tipo de situação. Veja, existe uma continuidade. Os pontos que você tem aqui são os meios das colunas 1,55, 1,65, 1,75, 1,85. Os pontos médios, 1,55, 1,65, 1,75, 1,85. Tá vendo? Os pontos médios. Depois foi só ligar, PMs, os pontos médios. O gráfico de linha, o gráfico de curva, funciona desse jeito. Você pega os intervalos e liga os pontos médios. Tudo bem? Tudo bem? Tá ok? Tá bom? Sempre vai ser assim, senhor? Sempre. Sempre vai ser assim. Basicamente, depois disso daqui, você vai criar outros gráficos, mas todos os outros gráficos são feitos a partir destes. Então, por exemplo, vou lá no meu Excel de novo. Ó, eu estou aqui com esse gráfico. Com esse gráfico que está aqui em colunas aqui. Vou apagar o outro para vocês não ficarem olhando. Só coisa aqui. Dá um aumentão aqui. Qualquer outra situação que eu quiser mexer, vamos pegar gráficos, alterar. Aqui, alterar o tipo do gráfico. Veja, qualquer outra situação que eu quiser mexer, 3D,
Olha esse daqui. 3D assim. Eu posso mexer no gráfico, mas ele tem que conter a mesma estrutura que o outro gráfico original tinha. Aqui é uma coluna 3D, para ficar mais bonito, tá? Agora eu quero trocar a cor de cada uma das colunas. Vem aqui o preenchimento, coloca a cor, cadê aqui minha cor? Trocar para, a primeira vai ser amarelinha, a segunda deixa azul mesmo, aqui eu quero trocar para colocar vermelhinha, e a última eu vou colocar verdinha. Pronto. Mas isso tudo não altera o lado estatístico do gráfico. O gráfico continua o mesmo, tá? Qualquer graça que eu faço em cima do meu gráfico, eu tenho a mesma estratégia. Vamos fazer outro aqui. Pega os dados lá, inserir, gráfico, vou pegar um recomendado, vou pegar o de pizza. Está aqui o meu gráfico de pizza. Vamos lá. Alterar o tipo de gráfico. Vou fazer ele de lado. De lado, ó. Assim, ó. Olha que bonito. 3D. 3D. Não gostei desse tipo. Alterar o gráfico. Caraca. Vamos lá na pizza, de novo, na pizza. Vou pegar aqui, ó. Isso daqui a gente chama de rosca. Olha aí, mudou o tipo de gráfico, mas a qualidade, o conteúdo é o mesmo. Cadê o miolo desse cara aqui? É como se fosse uma pizza que o Turati chegou primeiro e comeu o recheio. Aí, ó. Não pode, Turati. Tá? Qualquer invenção... Só deixou a borda. Só deixou a borda, ó. Porque não gosta de catupiry. Coitado. Ó, qualquer gráfico que você pega, você entende que tem o mesmo conteúdo estatístico do gráfico que tinha lá. Você não aumentou, 54% é um pouco maior que a metade. Tem que fazer os cálculos corretos. O que não pode acontecer é você roubar. Então, aqui, por exemplo, desse tipo de gráfico aqui, para você... eu quero dizer que a camiseta... Camisa azul, azul camisa... Eu quero dizer que a camiseta azul é melhor do que a outra. Então, o que eu faço? Mas a camiseta azul só tem 2. Mas não tem problema, eu faço um gráfico assim, ó. Eu faço a branca... A preta, só um pouquinho acima. A azul. A vermelha, só aqui. Branca, preta, azul, vermelho. Ó, o meu gráfico está sem escala. Mas o 2 é menorzinho que o 3, o 5 é um pouquinho maior e o 12 é um pouquinho maior. Mas não tem escala, que é isso? O 12 é o quádruplo do 3. O 3 tem muito mais do que o 2. Então, você precisa fazer o eixo aqui do lado em escala, ainda que ele não tenha colocado as unidades de 1 em 1, não é? Colocou de 2 em 2. Aí ele tirou aquele eixo do plano cartesiano para você não ficar olhando os risquinhos do plano. Não tem problema, tudo isso fica bonito, mas as proporções de tamanho de colunas, essas coisas, têm que ser mantidas. Claro, se você cortar aqui, ó, o 12 tem 4 pedacinhos de 3, tem 4 coluninhas de 3. É óbvio, tudo bem? Então, o conteúdo estatístico precisa ser preservado, não pode ser forçado. Inclusive nessas situações de cores, né? Não vale você forçar, colocar o que você quer com uma cor mais escura, o outro com uma cor mais clara, cor mais neutra, cor pastel. O gráfico inteiro com cor pastel e o teu com uma cor berrante. Não pode.
Não pode, não pode, não pode, não pode. Tudo bem? Estatisticamente falando. Agora, existem mentiras, mentiras malditas e estatísticas, né? Existe de tudo. Bem, vamos começar o novo slide? Deixa eu ver que horas são. Não vou começar o novo slide. Tem 2 minutos. Tem 2 minutos. Parou. O que eu estou fazendo? Tem que encerrar o compartilhamento. Bom, eu já coloquei... volto. Eu já coloquei caneta azul. Assim, no preto? Quer que volte aqui? Ah, não é aqui, né? Aqui. Eu já coloquei para vocês lá, para sobrar para a aula que vem. A aula que vem vocês têm contas. Nós vamos começar a fazer conta a aula que vem. Aí sim, hein? Fica bom. A aula que vem eu digo de estatística, porque amanhã tem cálculo, hein? Amanhã o bicho pega. Cálculo de várias variáveis. Falando em cálculo, tem que resolver os negócios lá com o implot lá amanhã. Então, vocês conseguiram resolver? A gente fechou um grupinho, a gente tá fazendo uns estudos, sabe? Aí a gente deduziu umas coisas, mas a gente não sabe se tá certo ou não. Amanhã a gente vê. Amanhã a gente vê. Começaremos por eles. Amanhã nós faremos gráficos, intersecção com os planos e derivadas parciais, porque amanhã tem 4 aulas, né? Beleza, meu povo? Tranquilo? Dúvidas, desejos, anseios, curiosidades? Boa noite, Segala. Boa noite. Vamos comer, então, aquele pote de canjica, vamos? Bom descanso. Boa noite, Segala. Falou. Fica com Deus, meu povo. Falou, professor. Valeu. Falou, boa noite, Segala. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Olha o Danilão aí. Ô, Danilão. Fica com Deus, meu povo. Ô, Rodrigo. Tudo bom? Fica com Deus, David. Daniel. Ó o Daniel tirando foto, ó. Olha lá. Olha Valeu, a camisa do Corinthians. Fica com Deus. Ô, Pavão. Falou. Fica com Deus. Falou. Vou derrubar todo mundo, então, hein? Aquele abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.